Boa noite, alunos. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a disciplina de Topografia 1, mais especificamente das unidades de aprendizado de gonologia, tanto um pouco de ângulos horizontais 1 quanto do 2, porque essa matéria é uma sequência, né? E a atividade que eu estou propondo realizar com vocês aqui aborda um pouquinho das duas. E eu espero que ajude no entendimento das questões que estão sendo propostas e que auxilie vocês mesmo no aprendizado, tá bom? Então nós temos aqui essa sequência de alinhamentos e o objetivo aqui no caso é a gente descobrir qual que é o azimuth do segmento DE e também o rumo de DE. Inicialmente você pode observar aqui que nós não temos nenhuma referência para vir diretamente aqui no segmento DE e descobrir esse azimuth, porque a gente não sabe qual que é esse ângulo aqui, né? Que sempre lembrando que o azimuth é o ângulo que sai do norte até o segmento, né? Que ele vai de 0 a 360, uma volta completa, correto? Então o que acontece? Aqui nós não sabemos qual é esse ângulo do norte até o segmento DE. O que a gente tem aqui é um ângulo externo vindo do segmento anterior, CD. Então o que acontece? Para a gente descobrir esse rumo e esse azimuth, nós vamos precisar retornar até o segmento anterior, que também não temos informação. Então voltar ao outro também, o BC, até o início aqui da nossa poligonal. Então, a partir do ponto A ao ponto B, que a gente vai levando esse azimuth, né, essa informação do azimuth, até a gente chegar no nosso interesse, que é o ponto D para o ponto E, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, está bem simples da gente descobrir qual que é o azimuth aqui de AB. Sabendo que a teoria do azimuth, como eu acabei de dizer ali em cima, é sempre do norte até o segmento, e a gente tem aqui a demonstração de um ângulo exatamente do norte até o segmento AB, então a gente já pode prever que daqui até aqui nós temos 30 graus. Então, nosso azimuth nesse segmento de A para B é de 30 graus, tá bom? Uma informação importante aqui que a gente tem se em alguns casos pode ser necessário vocês fazerem um trabalho oposto, que nós estamos falando de 30 graus de azimuth, no sentido aqui de A para B. Alguns casos nós vamos ter o contra-azimuth, né, que é o sentido oposto. A gente pode estar analisando a poligonal de B para A. Nesses casos, como que a gente descobre qual que é o contra-azimuth? Eu vou mostrar a vocês aqui. Seguinte, se você tem um azimuth que vai aqui do norte, de A para B, e você precisa, você está nesse sentido, né, subindo, e você precisa de B para A, o que acontece? Nós vamos somar 180 graus, certo? Essa é a diferença entre os dois azimuths. Ah, por que 180? Então vamos lá. Imagine que nós temos esse segmento AB aqui, imagine que ele está prolongado, né? Vamos imaginar que essa reta aqui ela está prolongada, e o que acontece? Nós sabemos, né, pela matemática, que duas retas paralelas, se você tem uma linha que cruza elas, o ângulo aqui, ele vai ser igual. Esse ângulo é igual a esse. Então, automaticamente, esse azimuth aqui é igual a esse azimuth, certo? Então, o que acontece? Observe, para você girar o aparelho, para você voltar nesse sentido, o que está faltando aqui para complementar esse azimuth que a gente já tem? Não é essa volta aqui, ó. Essa volta, vocês podem observar que ela é metade de um círculo, né? Metade de uma circunferência. Então, a gente sabe que a circunferência total tem 360 graus. Portanto, a metade de uma circunferência é o mesmo que 180 graus. Por isso, sempre que você tem um azimuth num sentido e você precisa dele inverso, você vai simplesmente pegar o valor desse azimuth, que é esse daqui, né?
e somar 180 graus. Só para estar finalizando esse assunto, vamos exemplificar melhor, né, essa questão do azimuth e do contra-azimuth. Vamos supor que esse azimuth aqui do segmento AB seja de 45 graus, certo? Então, a gente tem aqui o azimuth de 45 graus. Assim como eu falei com vocês, aqui em cima, esse ângulo se repete, correto? Então, nós temos aqui 45 graus desse azimuth, e aqui embaixo, 180 graus, né? Que é esse complemento da volta aqui, né? Que é o retorno, vamos dizer assim, do azimuth, né? A gente vai chamar de azimuth inverso ou contra-azimuth. Então, qual que é o resultado desse contra-azimuth que vai de B para A? Esse sentido aqui é 45 graus mais 180. Aqui nós temos, então, 225 graus, correto? Então, esse é o nosso contra-azimuth, ou pode chamar de azimuth de B para A. Então, tendo entendido isso, nós podemos retornar à nossa atividade, né? Nós já sabemos que o azimuth de AB é de 30 graus. Então, qual que vai ser o azimuth de BC? Aqui, nós podemos observar que nós temos um ângulo que ele não vem a partir do norte, então não é um azimuth. O que é esse ângulo aqui? Observem que ele é um complemento, aqui você tem uma continuidade no segmento AB, e ele vem daqui até o próximo segmento BC. Isso aqui, a gente já viu a teoria, né? Chama-se deflexão. Nós temos então uma deflexão à direita. Sabendo disso, agora nós podemos calcular o nosso azimuth BC. Para calcular o azimuth BC, nós vamos usar a seguinte relação, que o azimuth calculado é igual ao azimuth anterior mais ou menos o valor da deflexão. Então, o azimuth calculado, que é o nosso BC, vai ser igual a 30 graus mais ou menos 40 graus. Como que a gente vai saber se vai ser mais ou se vai ser menos? Observem aqui esses dois esqueminhas que eu fiz para vocês. Aqui nós temos o exemplo do segmento AB defletindo para a direita, né? Você tem aqui o complemento dele e ele está defletindo, ele vira para a direita aqui. E no caso de cá nós temos o contrário, né? O segmento AB, se você seguir a reta, é como se ela estivesse virando para a esquerda, a direção. Então, observem agora isso com o norte. No segmento à direita, essa deflexão à direita, nós temos aqui um norte, aqui o azimuth ele vem até aqui, certo? Com essa virada para a direita, ele vai aumentar. Observem que o ângulo daqui até aqui vai aumentar. Enquanto quando a gente tem uma deflexão para a esquerda, o azimuth, que é sempre do norte, né, até dar a volta de 360, o azimuth que antes vinha até aqui, quando ele vira para a esquerda, ele diminui, ele vai ser apenas o ângulo daqui até aqui. Então, por isso, a gente sempre vai pegar o ângulo anterior, que é o azimuth, né, e somar ou subtrair. Então, nesse caso aqui da direita, a gente sempre vai somar, e da esquerda, a gente sempre vai subtrair. Então, voltando ao nosso exercício, qual que vai ser o ângulo, o azimuth de BC? Vai ser 30 graus de AB, mais 40 graus, porque é uma deflexão para a direita, de B para C. Então, o nosso segundo azimuth aqui, BC, vai ser igual a 70 graus. Dando continuidade agora à questão, a gente tem que fazer o segmento, descobrir qual que é o azimuth de C para D. Porém, observem que aqui a gente não tem uma deflexão, aqui a gente tem um ângulo externo, né? Ele é bem maior do que a deflexão. Se a gente puxar aqui o alinhamento de BC, vocês vão observar o quê? Que esse ângulo de 195, vem daqui até aqui, qual que é a deflexão? Vai ser 195 menos 180 graus. Por quê? Vai sobrar só esse pedacinho aqui de ângulo. Quer ver? Vamos observar isso melhor.
Se você tem aqui um ângulo de 195 graus daqui até aqui, e vocês observaram que essa figura, mais uma vez, é uma meia circunferência. Então, vamos tirar essa figura aqui. Olha o que sobra. A nossa deflexão. No caso aqui, para a esquerda. Correto? Então, se a gente pegar esse valor, que é 195, e subtrair 180, nós vamos descobrir que daqui até aqui, ó, desse pedacinho até aqui, nós temos o quê? 15 graus. Então, agora a gente já tem o nosso azimuth de C para D, certo? Nós precisamos de chegar ao último azimuth, que é o azimuth de D para E, né? Então, aqui o raciocínio vai ser o mesmo. A gente também não tem uma deflexão direto aqui, para poder auxiliar a gente, né? Que senão bastava pegar esse azimuth anterior e somar a deflexão, certo? Mas a gente pode ter essa deflexão. Como que a gente faz? A mesma coisa. Se eu ignorar, como eu preciso só desse pedacinho aqui, ó, a gente está precisando só desse trechinho, certo? Se a gente ignorar essa volta, nós vamos vai sobrar exatamente aqui o que a gente precisa, que é a deflexão. Como que a gente ignora essa volta? A gente subtrai ela, né? Então, 269 menos a meia circunferência, que é 180. Vocês estão observando que é sempre menos 180. Então, 269 e 25, vamos fazer aqui, 269 e 25 menos 180 graus. A gente vai ter 89 e 25 de deflexão aqui. Correto? Então, vou anotar aqui, 89 e 25. A partir daí, fica fácil fazer a finalização do exercício. Como que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos pegar o azimuth anterior, que aqui a gente já sabe que é 55 graus. E a deflexão aqui, ela não está para a direita, então voltamos naquela regra. Deflexão para a direita, a gente soma. Então, vamos somar 89,25 aos 55 graus. Por fim, nós concluímos aqui a nossa análise chegando ao ângulo de 144 graus e 25, certo? Que é o somatório do azimuth anterior de CD com a deflexão de 89,25 graus. Inicialmente, a gente pode verificar esse azimuth visualmente, fazer uma pequena conferência, porque é muito comum o aluno errar, somar às vezes 180 graus no momento que não precisa, ou confundir, né, deflexão para a esquerda ou para a direita, somar ou subtrair errado. Então, como que você verifica se você não está cometendo um erro grosseiro assim? Tem uma forma muito simples, que é lembrar que o norte, ele sempre vai estar, ele vai ser o 0 graus da nossa volta. E ele vai estar girando, né, sentido horário, até formar 360 graus. Então, o que acontece? Até no meio dele, a gente tem 90 graus. Se você traçar uma linha horizontal aqui, seria 90 graus. Para baixo, a gente tem 180 graus, correto? E para o lado esquerdo, a gente vai ter 270 graus. Então, se eu tenho um azimuth de 144,25, ele tem que ser maior que 90, que seria a linha reta traçada aqui, né? Se a gente traçasse uma linha aqui, aqui seria de 0 a 90, e de 90 a 180. Então, 144 tem que estar no meio dos dois, como de fato está. Então, provavelmente, o nosso azimuth está correto, certo? E agora, a maioria das questões, vocês observaram que ela trabalha com rumo. Então, para isso, a gente tem que saber a relação de azimuth com rumo. Primeiro, eu vou dar uma rápida explicação aqui, que esse vídeo já está ficando meio extenso, da diferença, né, do rumo e do azimuth. A gente falou já do azimuth, que ele dá a volta aqui, sempre sentido horário, até 360 graus. O rumo, ele é diferente. Ele sai tanto do sul quanto do norte. Ele vem para a direita ou para a esquerda, certo? Então, você vai ter ele sentido horário ou anti-horário. Você vai ter rumos
que saem do norte para o oeste, então NE, que a gente fala, do sul para o oeste, que é o SE, SW, que vem do sul para cá, e o NO, né, ou NW, que vem daqui para cá. Então, o que acontece? Cada um desses rumos, de acordo com o seu quadrante, aqui é o primeiro, né, segundo, terceiro e quarto, tem uma relação com os azimuths. E os rumos, só lembrando que eles vão sempre de 0 a 90. Aí você pode ter 0 a 90 NE, 0 a 90 SE, certo? Mesma coisa do lado de cá. Então, se a gente tem aqui esse ângulo de 144,25, né, saindo daqui até aqui, qual vai ser o nosso rumo? O rumo do norte aqui já passou de 90, então não vai ser NE, ele está para baixo, ele está nesse sentido. Esse sentido, lembrando, sempre tem que observar o sentido, de A para B aqui, né? Se fosse o contrário, e inverter totalmente o rumo. Mas como ele está daqui para cá, ele está SE, correto? Então, qual que é a relação aqui? Quando está no segundo quadrante, a gente tem aquelas relações do quadro, né? No primeiro quadrante, o rumo vai ser igual ao azimuth. No segundo quadrante, o seu rumo vai ser 180 menos o azimuth. Então, a gente tem 180, que é a volta completa, menos o azimuth que a gente descobriu aqui. Então, se a gente estivesse ignorando essa volta, sobra só esse pedacinho aqui, porque o rumo é sempre do sentido sul para oeste, ou leste, ou sul para oeste, ou norte para o leste, ou norte para o oeste. Então, nesse caso, a gente tem SE, a diferença de 180 para o azimuth que a gente encontrou, que é, no caso, 35 graus e 35 minutos. Então, esse vai ser o nosso rumo final. Eu vou até copiar aqui. E a resposta para o nosso exercício. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque essa questão dos rumos, das deflexões, dos azimuths, é fundamental para vocês técnicos em agrimensura. Então, todo mundo que vai trabalhar com topografia, com agrimensura, tem que saber isso de cor. Vocês ainda vão ver muito esse conteúdo e, a princípio, ele pode parecer confuso, mas com o tempo vocês vão estar aprimorando e dominando essa questão, tá bom? Se ficar alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo aqui no fórum de discussão, que eu vou estar providenciando para vocês mais explicações, tá bom? Tenham uma boa noite e bons estudos.